Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos hoje essa festa de São Pedro e São Paulo, nós exaltamos a fidelidade desses dois apóstolos, os seus testemunhos, a sua fidelidade à proposta de Jesus, ao Evangelho. Na pessoa de Pedro, nós contemplamos o pastor, aquele que conduz o rebanho, aquele que é referência de fé para os irmãos, que é justamente a figura do Papa, aquele que é referência de fé para nós, aquele que se destaca como um pastor a nos guiar. Na pessoa de Paulo aparece o missionário, aquele homem entusiasmado pelo Evangelho, o homem que forma as comunidades, aquele que faz expandir a fé a todos os povos. As leituras bíblicas da liturgia de hoje nos falam desses dois grandes homens. Pedro e Paulo aparecem como referência, e pastoreiro de missão. A nossa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos traz a figura de Pedro. Pedro está preso por poder de Herodes. Herodes tinha mandado matar Tiago. E como isso agradava os judeus, ele então pensa fazer o mesmo com Pedro e manda prendê-lo. E no momento da prisão, enquanto estava na prisão, o texto diz que a comunidade cristã rezava por Pedro, estava unida a ele em oração. A oração é sempre um valor. E Pedro sente o poder dessa oração, porque no momento que ele estava preso, acontece a maravilhosa libertação do apóstolo. O anjo do Senhor aparece na prisão. E aí Pedro
é libertado, as correntes caem e ele é liberto. Pedro, então, num momento muito difícil da sua vida, ele recebe o cuidado da oração, o amor da comunidade. E na força dessa oração da comunidade, ele é liberto. Por isso que o nosso salmista nos convida a cantar: de todos os temores, o Senhor Deus me livrou. E como que Deus nos liberta sempre? Eu sempre digo que Deus age na nossa vida na força da oração. Deus age na nossa vida através de muitos anjos Ele coloca nas nossas vidas. Não anjos de asas, mas anjos de carne e osso. Pessoas que Deus coloca na nossa vida e nos ajuda em tantos momentos. Nos momentos difíceis, surgem verdadeiros anjos na nossa vida. Quem de nós nunca experimentou a presença de anjos, de pessoas que aparecem na nossa vida, não sabemos de onde, mas elas chegam e fazem um bem imenso na vida de todos nós. Eu digo que são anjos que Deus manda para cuidar de nós. Esses anjos estão aí. O texto da segunda leitura, nós percebemos na pessoa de Paulo. Esse texto é uma espécie de testamento espiritual de Paulo. Ele está consciente do dever cumprido. É uma espécie de balanço final da sua vida. Paulo recorda a sua resposta generosa que ele deu ao chamado de Deus. Por Cristo e pelo Evangelho, Paulo lutou, sofreu, gastou a sua vida para que o Evangelho chegasse a tantas pessoas. E no final ele sente como um atleta que treinou muito, um atleta que se esforçou muito para vencer uma corrida. E ele diz: agora resta receber a coroa da vitória, reservada aos vencedores. Paulo se sente um atleta na vida, que lutou pelo Evangelho. Agora ele vai receber a coroa da vitória. Mas essa coroa, ela não está reservada apenas a Paulo. Essa coroa está reservada a todos nós, que de um modo muito especial lutamos pela causa de Jesus, pela causa do reino. Por isso que ele terminou a carreira, combateu, e ele agora guarda aquilo que é mais de precioso, a fé. A fé deve ser sempre guardada em nós, porque é ela que nos sustenta. Como a oração da comunidade sustentou Paulo na prisão, a fé também nos sustenta nas corridas da vida, nas batalhas da vida. No texto do Evangelho de hoje, Jesus faz uma espécie de balanço também da sua caminhada. Ele leva os discípulos para um lugar à parte e dirige a ele uma pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Quem sou eu? E os discípulos respondem: olha, estão falando que o Senhor é João Batista, que Elias, que Jeremias, algum dos profetas. Essa resposta dos discípulos é uma resposta que não compromete, porque às vezes nós até usamos esse artifício. Às vezes eu quero dizer uma coisa para uma pessoa e para eu não me comprometer eu falo: olha, as pessoas estão falando isso, porque aí eu não me comprometo. Agora, quando eu falo a partir de mim, há um compromisso,
Por isso que Jesus dirige aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem sou eu para vocês? Dependendo da resposta que nós damos, isso terá uma implicação profunda na nossa existência, na nossa identidade, no nosso modo de ser e de agir. Por isso que Pedro declarou, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta deve ser vivida, não é uma resposta teórica, não é que as pessoas falavam. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí, diante dessa resposta, Pedro recebe uma missão. O tanto que de Simão ele passa a ser chamado Pedro. Pedro, nós podemos pensar, da palavra Pedro, tu és Pedro, de pedra. Nós também podemos pensar na palavra de Jesus, na linguagem de Jesus, no tempo, que é o aramaico. Podemos dizer o Kéfas. Pedro no sentido de Petros, que é pedra, e também Pedro de Kéfas, que é o sentido de uma caverna de pedra. Na Palestina, as cavernas que serviam para acolher as pessoas que andavam pelas estradas, eram acolhidas nas cavernas. Essa é a missão de Pedro. Podemos dizer de pedra, de sustento, e também como lugar do acolhimento. Essa é a missão de Pedro na igreja. Também nós, essa nossa missão que temos de edificar e ao mesmo tempo o sentido do acolhimento. Tudo a partir do Mestre Jesus. Tu és Pedro. Ora, desses dois grandes personagens que nós celebramos hoje, Simão era Simão, passou a ser Pedro. Paulo era Saulo, passou a ser Paulo. Isso significa, a mudança de nome, é que esses dois homens passaram por uma transformação muito grande. E quando aconteceu essa transformação? Quando eles encontraram com Jesus. Mas isso foi um processo lento. Pedro e Paulo foram sendo lapidados pela graça de Deus, até que eles chegaram no novo nome, Pedro e Paulo. Deus usa muita paciência conosco. Ele espera aquele momento especial para nos dar o toque. Aquele toque de Deus no mais profundo de cada um de nós. E aí ele desperta o Pedro e o Paulo que existe em nós. Pedro, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, Pedro não foi um homem perfeito. Ele tinha suas fraquezas. Às vezes era muita cabeça dura. Pedro era muito cabeça dura. Jesus certa vez chamou Pedro de Satanás. Ele traiu o mestre, traiu o amigo 3 vezes. Diz o texto que na 3ª vez que ele nega Jesus, o galo canta e ele chora. Pedro chorando é a imagem da sua força, sim. Em Deus nós encontramos a força para reconhecer as nossas fraquezas. Paulo, de outro jeito, era um homem estudioso, culto, um homem perfeccionista, era perseguidor dos cristãos, e precisou dele cair do cavalo no caminho de Damasco, precisou dele ficar cego por um tempo, ele precisou de um nada, de um vazio, para que depois ele começasse a ver as coisas de um modo diferente, que é a conversão de Paulo. Ele passa por um processo profundo de conversão. Ficou cego.
Aquela luz tomou conta dele no caminho de Damasco, ele ficou completamente cego. E levou um tempo para ele recuperar a vista. E quando ele recuperou a vista, ele era outro homem. Um homem apaixonado por Jesus Cristo. Chegou um tempo que ele disse: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós só podemos contar as maravilhas de Pedro e Paulo se nós conseguirmos ver as fraquezas que esses homens tiveram. Nós só podemos chamar Pedro e Paulo de coluna da igreja se nós entendermos que ninguém nasce perfeito, ninguém vira santo de um dia para o outro, mas sim pelas fraquezas que nós colocamos nas mãos de Deus todos os dias. Nenhum santo é perfeito. Nós só vamos alcançar a santidade se nós colocarmos nas mãos de Deus as nossas fraquezas, para que Deus vá modificando, transformando isso. Isso pode causar lágrimas, como causou em Pedro. Pode causar vergonha, como causou em Paulo. Custar o sentimento de desprezo, porque às vezes nós erramos tanto. Mas Pedro e Paulo também erraram. Para Pedro, Jesus oferece a chave. Então nós podemos nos perguntar: quem é que tem a chave da nossa casa? Quem tem a casa da minha chave é pessoa de confiança, né? É quem você gosta. Eu me lembro, um tempo atrás, né? Quando eu vim aqui para Guanhães, vim de Virginópolis, a primeira coisa que eu fiz, de um gesto, foi entregar a chave da casa paroquial daqui para o padre Sancler. Essa chave é sua, essa chave é da sua casa. Você entra lá o dia que você quiser, a hora que você quiser. Porque você tem que dar a chave para quem você gosta. Para quem que nós entregamos a chave da nossa vida? Você entrega a chave da sua vida para quem? A senha, a chave, está associada à confiança. Jesus confiou em Pedro e entregou a chave para ele abrir, fechar, ligar, desligar. Mas por que Pedro? Pedro errou tanto, Pedro brigou tanto, negou Jesus, reclamou. Sabem por quê? Acredito eu. Porque Pedro foi transparente. Ele nunca escondeu o seu jeito de que ele era. E naquele momento da negação ele chorou. São Paulo também recebe a chave da estrada, da missão. Paulo teve a confiança de Deus porque deixou-se converter, mudar, combater um bom combate, concluir uma corrida difícil, como ele disse na segunda leitura. Uma corrida difícil, como aqueles corredores, aqueles campeões olímpicos faziam na Grécia Antiga. Não foi uma corrida fácil. Também na nossa vida existem muitas batalhas, muitas corridas difíceis, mas a gente vai superando tudo isso no toque amoroso de Deus. Temos em nossas mãos a chave da vida. O que fazer com elas? Podemos fechar ou abrir, podemos ligar ou desligar, abrir a nossa vida para Deus ou fechá-la. A expressão, ou podemos fechar as portas do medo. A expressão autoridade, receber uma chave, geralmente se usa, né? Você recebe, você passa a ser uma autoridade. Mas a palavra autoridade, a palavra latina, significa
aumentar, acrescentar, fazer crescer, dar vigor, sustentar, elevar o outro, colocá-lo de pé, impulsionar alguém pela frente. Isso significa autoridade. Autoridade não é aquela que impõe o medo, mas é aquela que ajuda a crescer. Assim são os pais. Eles devem ser autoridade na vida dos filhos, ajudar a crescer. Os filhos nunca devem negar a autoridade dos pais. Nesse sentido, a autoridade é alguém que me ajuda a crescer. Nós usamos muito hoje falando que o sentido de autoridade, as pessoas não valorizam mais, não respeitam mais. Porque às vezes o sentido de autoridade passou a ser visto como algo negativo. Alguém que se impõe. Não, mas na verdade a autoridade é alguém que ajuda a crescer. Essa é a função de Pedro, de Paulo, de todos nós. É a qualidade, a virtude, a força para ajudar as pessoas. Naquela noite escura de Pedro, na noite da traição e da queda de Paulo, foram 2 momentos na vida de Pedro e Paulo, difíceis. Pedro foi a noite da traição. O dia que ele traiu o amigo, ele chorou. Paulo foi o dia que ele caiu no caminho de Damasco. Uma luz apareceu para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Foi um momento X na vida de Paulo. Portanto, é nesses momentos que a gente lembra o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Ele diz assim: é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Todos nós carregamos as nossas fraquezas em nós. E gloriar das nossas fraquezas é abrir-se à graça de Deus, para que Ele nos torne fortes, como tornou forte Pedro e Paulo nas suas fraquezas. E é por isso que Paulo nos pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. Ele diz assim, em companhia de Pedro: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo nosso Senhor. É isso, que nada nos separe do amor de Deus. Nós vamos cantar isso no canto do ofertório. A gente podia cantar um refrão do ofertório de hoje, que fala justamente disso, dessa graça de Deus em nós, e que nada nos separe do amor de Deus. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? É justamente isso, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa seja a palavra da fé para todos nós, daquela fé que repousa na rocha e que nos sustenta e nos abriga a vida inteira, que é Jesus. Que Pedro e Paulo terminou a vida sendo degolado à espada. Pedro, diz a tradição, que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não queria se igualar ao mestre. Que nós possamos, nas nossas fraquezas,
sermos tocados pela graça de Deus, como Paulo e Pedro foram, para que assim nós possamos ser fiéis à sua palavra.